Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o segundo trimestre de 2021. O título desta série de lições é Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O escritor desta série de lições é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. E hoje, meus irmãos, chegamos à lição de número 11, que tem por título O presbítero, bispo ou ancião. Queridos irmãos, infelizmente, na semana passada não conseguimos gravar o vídeo da lição de número 10, por conta de algumas dificuldades que passamos, problemas profissionais, não problemas, mas nós estamos numa fase de transição profissional, onde as demandas, a necessidade de eu trabalhar mais se está cada vez mais presente. Então, além do tempo na semana passada ter ficado reduzido, eu também normalmente enfrento algumas outras dificuldades, batalhas espirituais e algumas outras coisas mais. Então, infelizmente, na semana passada não conseguimos gravar o vídeo da lição do número 10. E eu gostaria aqui de agradecer aos irmãos que entraram em contato conosco, preocupados, se tinha acontecido alguma coisa conosco. Quero agradecer mais uma vez e avisá-los. Não, graças a Deus, meus irmãos, no que diz respeito à saúde, estamos todos bem, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Sim, realmente o que me impediu foi algumas lutas que nós temos passado justamente pelo trabalho do canal e também um aumento da necessidade de trabalho na minha parte profissional. Já peço aos irmãos que nos ajudem com as vossas orações, continuem nos ajudando com as vossas orações. Sabemos que tem muitas pessoas que apoiam o nosso humilde trabalho e nós somos profundamente gratos por todo este apoio que os irmãos têm nos dado. Então, queridos irmãos, só para tranquilizá-los e justificar e trazer uma certa justificativa a respeito da semana passada, infelizmente eu não consegui. Nessa semana, graças a Deus, estamos conseguindo retomar essa questão da gravação dos vídeos. Mas, por favor, meus irmãos, nos ajude com as vossas orações, porque realmente a batalha espiritual é muito forte no que diz respeito a nós continuarmos com esse trabalho. Mas com a graça de Deus, creio que o Senhor nos dará a vitória. Voltando então, vamos comentar a lição de número 11, que tem por título, conforme eu já mencionei, o presbítero, bispo ou ancião. E essa função de presbítero, de bispo ou ancião, nada mais é do que alguém responsável pela direção da igreja, ou por fazer parte do grupo que administra, que dirige a igreja local. Como textuário da lição nós temos o texto de Tito, capítulo 1, versículo 5, e nos diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Já a verdade prática nos ensina, o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Então, queridos, apenas para enfatizar essa questão logo no começo da aula, o presbítero, ou conforme nós veremos na lição em alguns momentos, o presbitério é aquele grupo de obreiros que auxiliam o pastor da igreja ou o dirigente da igreja a conduzir, a apacentar aquele povo. Nós veremos um pouquinho mais para frente na lição que não é recomendado uma pessoa sozinha dirigir a igreja ou fazer todo o trabalho. É sempre necessário ter um corpo de obreiros que auxiliem o pastor, o dirigente, o responsável pela congregação, na condução daquele trabalho. E hoje nós vamos ver então a função desse presbítero. Na nossa igreja, normalmente é chamado de presbítero, mas também a Bíblia chama de bispo e também chama de ancião. Para a leitura bíblica em classe, temos dois textos. O primeiro deles está na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 5 a 7, e depois na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículos 1 ao 4. Acompanhe a leitura, por favor, título capítulo 1. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus,
não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Agora, 1 de Pedro, capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Glórias ao nome do Senhor. Com o objetivo geral da lição, meus irmãos, nós temos apresentar a importância da função de presbítero. Já como objetivos específicos, como temos 3 tópicos, também temos 3 objetivos específicos. Para o tópico 1, definir o termo e a função de presbítero. Para o tópico 2, destacar a importância do presbítero. E, finalmente, para o tópico 3, pontuar os deveres dos presbíteros. Meus irmãos, antes de começarmos o comentário da lição propriamente dita, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, nós estamos disponibilizando o arquivo em PDF com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula. O link para download das notas de aula estará logo aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você está assistindo esta videoaula ali pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download também estará logo abaixo da janela do vídeo. Isto posto, vamos então ao comentário. Introdução. No início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao Evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. Esse período mencionado pelo comentarista se dá justamente lá atrás, no início da igreja, logo após o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Inclusive, os primeiros líderes da igreja foram os próprios apóstolos, como nós podemos ver ali em Atos, no capítulo 2, versículo 42, na Almeida Revista Corrigida. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então vejam, meus irmãos, que lá no início da igreja, principalmente em Jerusalém, os responsáveis por apacentar os discípulos, apacentar e cuidar da igreja, eram diretamente os apóstolos. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiram cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. É importante nós notarmos, meus irmãos, que essa questão ali do começo da igreja, enquanto os crentes estavam ali reunidos ou estavam concentrados apenas em Jerusalém, não havia essa necessidade de se eleger presbíteros, porque os próprios apóstolos, eles se encarregavam de suprir as necessidades da igreja, tanto no que diz respeito ao ensino, quanto no que diz respeito à pregação da palavra. E a Bíblia nos fala ali também, no começo do livro de Atos, que quando houve aquele problema com as viúvas que não estavam sendo servidas pela igreja, houve aquela murmuração, o que os apóstolos fizeram? Eles elegeram os diáconos, que seriam justamente pessoas para estarem entre o povo, enquanto os apóstolos se dedicariam à oração e ao ministério da palavra. Vamos ler ali o que está em Atos, no capítulo 6, versículos 1 ao 4, na Almeida Revista Corrigida. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração entre os gregos, dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então percebam, queridos irmãos, que enquanto os crentes estavam concentrados ali em Jerusalém,
os apóstolos supriam todas as necessidades dos crentes no que diz respeito à ministração, ao ensino e à pregação da palavra do Senhor. E havia os diáconos justamente para atuarem no meio do povo, para suprirem as suas necessidades sociais, se pudéssemos assim dizer. O problema que o comentarista mencionou a respeito do crescimento da igreja e da necessidade de se estabelecer presbíteros começou a ocorrer depois daquela grande perseguição que a igreja sofreu em Jerusalém logo após a morte de Estevão. Após a morte de Estevão, o livro de Atos nos diz que se levantou uma grande perseguição contra a igreja. E aí os crentes, a igreja quase que toda saiu de Jerusalém e se espalharam pela Judéia, pela Galiléia e por Samaria e começaram a se espalhar por toda aquela região próxima. E é interessante que a Bíblia fala que eles começaram a pregar o Evangelho, a anunciar a Cristo por onde quer que passavam. E isso fazia com que as pessoas se convertiam e daí naturalmente começavam a estar juntas. Então aí, a partir deste momento, a partir da perseguição, a partir do êxodo, da saída dos cristãos de Jerusalém para a Judéia, para a Galiléia, para Samaria, para a região próxima, foi após essa perseguição e os crentes pregando o Evangelho é que se iniciou, é que se identificou essa necessidade de se estabelecer presbíteros em todos esses ajuntamentos, em todas essas novas igrejas que eram sendo formadas por causa da pregação do Evangelho que os discípulos faziam por onde quer que eles passavam. Então é só para separar essa questão. Enquanto em Jerusalém não havia necessidade de se elegerem presbíteros, mas quando a igreja começou a se dispersar por todo aquele mundo naquela época e pregar o Evangelho, novas congregações foram sendo formadas, novas igrejas foram sendo formadas, fundadas, porque as pessoas ouviam o Evangelho e aceitavam a Cristo. Aí formavam aquelas comunidades, aquelas igrejas. E daí então nós temos a necessidade de se eleger presbíteros justamente para cuidar daquele povo que era novo convertido, aquele povo que precisava de um cuidado mais aproximado, mais cuidadoso por parte dos dirigentes, por parte dos líderes da igreja. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Aqui, meus irmãos, é importante nós lembrarmos que a designação, o nome igreja local, é justamente aquela igreja. Qualquer igreja, qualquer ajuntamento de pessoas que realmente servem a Cristo Jesus são chamados, esse ajuntamento é chamado de igreja local. Não está se referindo à igreja de Jerusalém, a igreja mãe, vamos dizer assim, em Jerusalém, mas igreja local é qualquer ajuntamento de pessoas que estão ali servindo a Cristo Jesus. Como ponto central da lição nós temos, o presbítero zela pela administração e a vida espiritual da igreja local. Então vejam, o presbítero ele zela, ou seja, ele é responsável tanto pela administração da igreja quanto pela vida espiritual dos membros daquela mesma igreja. Então é uma função administrativa, é uma função de apacentar vidas. E agora, meus irmãos, vamos estudar os tópicos. O primeiro tópico vai tratar de a escolha dos presbíteros, porque os presbíteros eram escolhidos. Subtópico 1, o significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, o termo presbítero, do grego presbiteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha. Como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes, notem, indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, do grego episcopos, supervisor, de professor, didascolos e também de pastor, poimen. Meus irmãos, notem que o comentarista mencionou que os presbíteros são pessoas, são indivíduos, experientes e de idade madura. Mas pelo que vemos na Bíblia, o presbítero não precisa ser necessariamente alguém de idade avançada, e sim alguém que apresente maturidade espiritual e um profundo relacionamento com Deus. Vejam que Timóteo, apesar da sua pouca idade,
era alguém que reunia estas características, como mesmo o apóstolo Paulo afirmou. Leamos o que está ali na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, na Almeida Revista e Corrigida. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Vejam, meus irmãos, somente alguém maduro na fé pode ser colocado como exemplo de vida para os outros crentes. Então, quando o comentarista menciona aqui uma pessoa de idade avançada, um indivíduo experiente de idade madura, nós temos que entender que o que ele está querendo dizer aqui não é que precisa ser de cabelos brancos como eu, e sim uma pessoa que já tenha maturidade espiritual e também tenha um profundo relacionamento, uma profunda experiência com o Senhor. Essa pessoa, sim, pode ser colocada como exemplo, como nós mencionamos o caso de Timóteo. Mesmo sendo alguém novo em idade, ele reunia todas essas características de maturidade espiritual e também de um profundo relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Subtópico 2, a liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Aqui, meus irmãos, cabe nós lembrarmos também que o trabalho que Paulo exercia era o ministério de apóstolo. E só para lembrar, como que é a atuação de um apóstolo? O apóstolo é aquele que é enviado. Paulo foi enviado pelo Espírito Santo, como diz lá em Atos dos Apóstolos. Ele foi enviado pelo Espírito Santo e ele ia, evangelizava. As pessoas aceitavam a Cristo através da pregação de Paulo. E normalmente, a não ser em casos especiais, como aconteceu, por exemplo, em Tessalônica, que ele ficou apenas 3 semanas, mas normalmente Paulo ficava com este povo um período de tempo para estruturá-los na palavra de Deus. Paulo não executava o trabalho do evangelista, que era aquela pessoa que vai, ganha as almas, monta a igreja, só que esse evangelista não discipula, não estrutura teologicamente na palavra do Senhor, porque o trabalho do evangelista não é fazer essa estruturação. O trabalho do evangelista é ganhar as almas, formar a igreja e aí vem o pastor para tomar conta, para apacentar. Já o ministério do apóstolo é um ministério, vamos dizer assim, se nós pudéssemos fazer uma comparação, um ministério um pouco mais completo, porque o apóstolo, além de ganhar as almas, além de evangelizar, além de ser enviado para fundar igrejas, o apóstolo também tem a capacidade, a capacitação, não vou dizer capacidade, mas ele tem a capacitação do Espírito Santo também para discipular aquelas vidas. Então o apóstolo Paulo fazia justamente isso, ele ia abrir as igrejas, fundava as igrejas, através da pregação e passava normalmente um tempo ali estruturando, ensinando, ajudando aqueles crentes a crescerem espiritualmente. Só que chegava um momento em que Paulo precisava sair da igreja para continuar o trabalho de evangelização. E é nesse momento, então, que se via a necessidade de se eleger presbíteros para darem sequência ali a apacentar aquele povo. Então percebam como que funcionavam as coisas naquele tempo e ainda funcionam hoje. Os cristãos, meus queridos irmãos, são comparados a ovelhas. E ovelhas sempre precisam ser apacentadas. Nós, como igreja, sempre precisamos estar sendo liderados por alguém. É a característica da ovelha. Então nós sempre temos que ter um pastor, sempre temos que ter um líder, porque essa é uma das características principais das ovelhas. E daí então a necessidade de se nomear presbíteros. Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. Aqui, meus irmãos, gostaria só de mencionar rapidamente, conforme eu mencionei há pouco, Paulo normalmente, quando chegava em alguns lugares para pregar, ele formava uma igreja ali, por exemplo, em Corinto foi assim, por exemplo, se eu não me engano, em Éfeso também foi assim. Então ele chegava naquele lugar, começava a evangelizar e depois ele passava um certo tempo ali estruturando a igreja. Porém, houve situações em que Paulo pregou um pouquíssimo tempo em alguns lugares e por conta da perseguição ele precisou sair deixando ali uma igreja, um grupo de cristãos salvos. E aconteceu isso, por exemplo, ali em Tessalônica. A Bíblia nos dá a entender que a Bíblia diz que Paulo pregou por 3 semanas em Tessalônica
E depois nos dá a entender que, por causa da perseguição dos judeus invejosos, ele precisou sair correndo de Tessalônica e foi para a Bereia. Só que quando ele saiu de Tessalônica, ele deixou uma igreja, não uma igreja formada, ele deixou um grupo de pessoas que haviam aceitado a Cristo como seu Salvador. Então ele precisou sair correndo de Tessalônica por conta da perseguição e foi para Bereia. Lá em Bereia ele também foi perseguido e depois ele foi para Atenas. E quando ele chegou em Atenas, a Bíblia diz que ele enviou Silas ou Silvano e também Timóteo de volta a Tessalônica para ali continuar um certo trabalho de evangelização. Então percebam que o ministério de Paulo não foi assim um ministério constante no que diz respeito a chegou numa igreja, fica um ano, sai dali, chegou numa igreja não, chegou num lugar, funda uma igreja, fica um ano, sai, vai para o outro, fica mais um ano e sai, vai para o outro. Não, o ministério de Paulo não foi assim constante. Por quê? Porque ele sempre saía, pregava, estabelecia igrejas, porém as perseguições contra a vida de Paulo eram duríssimas e fortíssimas. Quando, nessa segunda viagem missionária, se não me engano, é muito claro quando ele diz que ele precisou correr, que nem ele saiu de Tessalônica. Tessalônica foi fundada a igreja de Tessalônica foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Chegou em Tessalônica para pregar, pregou 3 fins de semana, 3 sábados. Dali, a Bíblia nos fala que ele precisou sair correndo para Bereia, pregou ali também pouco tempo. Os judeus de Tessalônica foram a Bereia e lá em Bereia fizeram uma perseguição contra Paulo e ele precisou sair correndo e foi para Atenas e ficou por ali um pouco, enquanto Silas ou Silvano e Timóteo voltavam para Tessalônica para concluir o trabalho. Então percebam que por conta dessa não regularidade, de tempo no ministério de Paulo, algumas igrejas acabaram ficando sem presbíteros. Ele precisou sair correndo e foi embora para pregar em outro lugar por causa da perseguição e naquele momento não tinha ficado presbítero, mas Timóteo e Silas, ou Silvano, voltaram para Tessalônica justamente para trabalhar nessa parte. E aí aqui nós encontramos o comentarista mencionando que Paulo enviou Tito para estabelecer presbíteros em algumas igrejas, em algumas cidades. Provavelmente a Bíblia não é clara em relação a isso, mas provavelmente eram igrejas por onde o Paulo passou e não teve tempo de estabelecer esses presbíteros, ou seja, não teve tempo de escolher esses presbíteros. E tinha mais um negócio interessante a ser mencionado. Normalmente, depois que passava algum tempo, é que eles voltavam para estabelecer os presbíteros, justamente para escolher entre aquelas pessoas que mais amadureceram na fé. Porque imagina, pregou o evangelho 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não tem uma pessoa com 3 meses de fé, não tem como ser presbítero com 3 meses. Precisa amadurecer, precisa ganhar conhecimento, precisa ganhar relacionamento, experiência com Deus. Então, normalmente, nós encontramos assim algumas indicações justamente disso. Eles saíam e depois de um certo tempo eles voltavam para escolher entre os mais maduros, os cristãos mais maduros que estivessem ali, justamente as pessoas para formar a liderança daquela igreja. Está claro assim o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Vejam aqui, meus irmãos, que o comentarista faz uma comparação faz uma afirmação de que a tarefa do presbítero é uma tarefa pastoral, uma tarefa para ajudar na administração da igreja. Conforme nós mencionamos na lição de número 9, que trata ali do dom ministerial de pastor, não significa, por exemplo, que alguém que é colocado como presbítero necessariamente ele tenha o dom ministerial de pastor. Uma pessoa ser presbítero ou ser empossado como pastor, como cargo eclesiástico na igreja, não significa que ele tenha tenha recebido de Deus o dom ministerial de pastor. Então, meus irmãos, só precisamos separar um pouco essas coisas. Paulo diz, ali em Timóteo, se não me engano, 1 Timóteo, dizendo, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, se alguém deseja participar, ser presbítero, participar da administração da igreja, excelente obra deseja. E ali Paulo começa a especificar ali os pré-requisitos.
O que é bem diferente do dom ministerial de pastor. Dom ministerial de pastor é aquele que recebeu uma vocação diretamente dada por Deus para exercer essa função de presbítero, de pastor, de apacentador de ovelhas. E já existem aqueles, conforme nós mencionamos ainda na lição de número 9, que tendo o desejo de apacentar, o desejo de trabalhar na administração da igreja, a Bíblia não proíbe. Paulo diz: excelente obra deseja. Então há uma oportunidade para que aqueles que desejarem trabalharem na administração da igreja, se atenderem àqueles pré-requisitos, principalmente no que diz respeito a apto para ensinar, não há problema nenhum, meus irmãos. Não há problema nenhum. O que pode acontecer, o que não pode acontecer, é pegar uma pessoa só porque quer dirigir uma igreja, só porque quer participar da administração da igreja e colocar essa pessoa como o responsável por uma igreja. Porque nós precisamos entender, toda igreja precisa ter um responsável. Pode ser um pastor, pode ser um evangelista, pode ser até um presbítero. Em alguns lugares até tem diácono e auxiliar de trabalho que estão dirigindo congregações pela falta de material humano. Só que o que acontece? Sempre é importante que a pessoa que é responsável pela administração da igreja, essa pessoa sim tenha de Deus o dom ministerial de pastor. Essa pessoa necessariamente precisaria ter, o que não acontece hoje. Só que essa pessoa, conforme nós mencionamos no começo da lição, não pode dirigir a igreja sozinha, ela precisa de outras pessoas para ajudá-la na administração. Já essas outras pessoas não precisam ser necessariamente pessoas com dom ministerial de pastor. Elas podem ser pessoas com boa vontade, pessoas com desejo e com certeza poderão realizar um excelente trabalho ali, ajudando na administração, ensinando a palavra, ajudando a cuidar das pessoas, visitando, orando, enfim, fazendo todo aquele trabalho que envolve a administração da igreja local. Então percebam que essa diferença precisa ficar muito clara na nossa mente. Não é porque a pessoa é um dirigente de congregação, é um presbítero, ou mesmo tem um cargo de pastor ou evangelista, que ele recebeu de Deus o dom ministerial de pastor. São coisas diferentes, são coisas que se complementam, como eu disse, mas não são a mesma coisa. Cargo eclesiástico é uma coisa, dom ministerial é outra coisa completamente diferente. Subtópico 3, as qualificações. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural: presbíteros, bispos, anciãos. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Aqui, meus irmãos, é o que acabei de mencionar. O comentarista está frisando, está dando ênfase, está dando uma especial atenção na questão das palavras serem usadas no plural: presbíteros, anciãos ou bispos, formando justamente o conselho, o grupo de pessoas que participam da administração da igreja local. Conforme nós mencionamos, já repetimos 2 vezes, não é bom que uma pessoa só exerça a liderança da igreja. E sim, precisa haver um responsável, precisa haver um pastor, um dirigente, mas essa pessoa precisa estar acompanhado por um grupo de obreiros que o ajudem nessa questão da administração da igreja local. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. Aqui, meus irmãos, é muito importante nós fazermos ainda uma separação. Na nossa igreja foi criada uma estrutura de cargos, uns degraus, vamos dizer assim, uma ascensão ministerial, onde o primeiro degrau é o cooperador, ou em algumas regiões do Brasil, o auxiliar. Depois vem diácono, depois vem presbítero, depois vem evangelista e depois vem pastor. E aí depois o último cargo entra na nossa igreja seria o pastor presidente, vamos dizer assim. Então existe essa hierarquia dentro da nossa igreja. O que, biblicamente falando, é diferente desses títulos que nós estamos vendo, que nós estamos estudando. Títulos não, desculpa, esses ministérios. Percebamos então, por exemplo, dos 5 ministérios, dos dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Desses 5 dons ministeriais, o que nós encontramos só? O pastor
e nós encontramos o evangelista. Nós não temos na nossa igreja um cargo eclesiástico de apóstolo. Não temos na nossa igreja um cargo eclesiástico de profeta. Não temos na nossa igreja um cargo eclesiástico de mestre. Nós temos só o evangelista e o pastor. Então, não podemos fazer uma relação direta entre o que a escada, os degraus ministeriais dentro da nossa igreja com os dons ministeriais registrados na Bíblia. Aí ainda nós pegamos o diácono, que foi estabelecido lá no livro de Atos, e pegamos o presbítero, pegamos que eu digo a igreja, né? Para estabelecer essa questão da hierarquia. Mas biblicamente essa hierarquia não é, vamos dizer assim, confirmada. O que pode haver uma diferença clara, o que há uma diferença clara é, por exemplo, entre o diácono e o presbítero, o ancião ou o bispo. O diácono é aquele que realmente trabalha no meio, é aquele que foi salvo para servir no meio do povo. Já o presbítero, o ancião ou o bispo é aquele responsável por apacentar, por administrar a igreja local. Então, em relação a esses dois cargos, a Bíblia é clara em fazer essa diferença de importância, vamos dizer assim. O presbítero, o bispo, o ancião é um pouquinho maior do que o diácono. Porém, não conforme nós vemos na nossa igreja, que é o primeiro o diácono, depois vem o presbítero, primeiro vem o auxiliar, ou cooperador em algumas regiões, depois vem o diácono, o presbítero, vem o evangelista e depois vem o pastor. Biblicamente falando, não há diferença, quando é dom ministerial, não há diferença entre evangelista e pastor. Na nossa igreja há, é um degrau a mais que você sobe quando você vira pastor. Então, separemos essas duas questões. Separemos. Os dons ministeriais, lá de Efésios 4:11, é uma coisa. Os cargos eclesiásticos da nossa igreja são coisas diferentes. Porque, como eu mencionei, lá no Efésios 4:11 não há uma hierarquia. E esse aqui é melhor do que aquele, não. Já na questão da trajetória ministerial na nossa igreja, é considerado, né, um degrau acima. O diácono é considerado um degrau acima do cooperador, o presbítero um degrau acima do diácono, o evangelista um degrau acima do presbítero, o pastor um degrau acima do evangelista. Porém, biblicamente falando, isso não é dessa forma, tá certo? Que fique muito claro para os irmãos e não façamos assim essa correlação direta. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel desta função. Tais qualificações estão descritas em Tito capítulo 1, versículo 6 a 9, para presbítero, assim como em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, para bispo, denotando o aspecto sinonímico dos dois termos. Aqui o comentarista está dizendo, né, que lá em Tito 1, 6 a 9, tem as características do presbítero, lá em 1 Timóteo 3, versículos 1 a 7, para o bispo. Ou seja, bispo e presbítero são sinônimos, por isso que ele usa essa palavra aqui, sinonímico, são as mesmas coisas, tanto o bispo quanto o presbítero são a mesma coisa, representam a mesma função na igreja. A leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quanto da ordenação de pessoas para servi-la. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura de se separar obreiros. Meus irmãos, não vamos entrar aqui no mérito da questão a respeito de como os obreiros hoje em dia estão sendo separados e escolhidos. Não vamos entrar nesse mérito da questão, no mérito dessa questão. Mas eu gostaria só de mencionar para os irmãos que se nós notarmos essas duas listas de características, de pré-requisitos para alguém exercer um cargo de liderança, apenas uma dessas características, uma característica de toda essa lista é capacidade natural, vamos dizer assim, que é a questão de estar apto para ensinar. Estar apto para ensinar depende do nosso esforço, depende do estudo, depende de alguém buscar realmente melhorar nessa parte. Isso é capacidade humana, vamos dizer assim, é capacidade intelectual, é o esforço. Porém, todas as outras características listadas nas duas listas são características morais. Então, notem, meus irmãos, que alguém, para exercer um cargo de liderança, precisa ser exemplo no que diz respeito à moral. Precisa ser alguém justo, precisa ser alguém sincero, precisa ser alguém reto,
Porque uma pessoa na liderança, ele precisa ser o exemplo dos seus liderados, e não apenas o pastor, o dirigente da igreja. Todas as pessoas que fazem parte do corpo ministerial, do presbitério, precisam ter a sua vida como exemplo para o rebanho. E daí então, as características morais elencadas por Paulo, tanto na sua carta 1 Timóteo, a sua primeira carta a Timóteo, quanto na sua carta a Tito, quando fala do bispo e também do presbítero, a maioria daquelas características reunidas ali naquelas duas listas são características morais. Irrepreensível, marido de uma só mulher, que não iracundo, não dado ao vinho, a maioria dessas características são características morais. Apenas a questão do apto para ensinar é vamos dizer assim, uma capacidade humana. Todas as outras questões, queridos, são questões morais. Daí então nós vemos a importância de se ter um critério bem justo e apurado para se colocar alguém, para se consagrar alguém, para participar do presbitério, para participar da administração da igreja. O assunto é muito sério. Meus irmãos, chegamos ao tópico 2, a importância do presbitério. Subtópico 1, significado do termo. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, pela imposição das mãos do presbitério. Foi nessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando-o acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. O Novo Testamento classifica este corpo de obreiros de presbitério, do grego presbyterion, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos da igreja cristã. Então veja aqui que o comentarista dá ênfase justamente a essa questão do presbitério, o grupo de pessoas que auxilia o pastor na direção da igreja. E conforme nós mencionamos, meus irmãos, uma igreja local não pode ser dirigida por uma única pessoa. Ela precisa ser esse dirigente, esse líder, esse pastor, evangelista, presbítero, diácono, enfim. Essa pessoa que exerce a função de liderança na igreja precisa de outras pessoas do seu lado para o auxiliarem na condução dessa igreja local. Porque, meus irmãos, a responsabilidade não pode ficar nas costas de uma pessoa só, porque ele não consegue trabalhar sozinho. É um trabalho muito pesado, é um trabalho muito difícil e precisa ter outras pessoas auxiliando esse dirigente na condução do povo ali na igreja local. Então daí nós temos a designação de presbitério. Subtópico 2, a atuação do presbitério. No Concílio de Jerusalém, em relação a sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e anciãos presbíteros foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Então vejam, meus irmãos, a atuação do presbitério. Aquele grupo de anciãos, grupo de pessoas maduras, idôneas para a realização daquele trabalho, eles são utilizados, ou seja, eles atuam nas questões principalmente na solução de problemas. Ali, nesse caso que o comentarista mencionou, as questões étnicas e eclesiásticas, principalmente no que diz respeito a quando Paulo voltou para Jerusalém para explicar a respeito do que ele estava pregando para os gentios, aquilo gerou uma confusão muito grande ali na igreja, entre a direção da igreja em Jerusalém, e foi preciso reunir todos os anciãos para chegarem a uma conclusão sobre o que deveria fazer. Então daí nós vemos a reunião do presbitério, todas aquelas pessoas que participam da administração da igreja, que ajudam na administração da igreja, estão ali justamente para ajudar, para corroborar, para fortalecer a liderança da igreja local. Inclusive, Salomão tem uma palavra bastante interessante a esse respeito. Vamos ler o que está ali em Provérbios, no capítulo 11, versículo 14, na Almeida Revista e Corrigida. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Vejam então, meus irmãos, que na multidão de conselheiros, ou seja, quando há um corpo de obreiros ajudando a liderança da igreja, atuando na liderança da igreja, aí há segurança. Por quê? Porque a igreja não está sendo, a responsabilidade da igreja não está somente sobre uma pessoa, e sim sobre um grupo de pessoas que trabalham juntas, trabalham coesas, trabalham ali em sintonia, em harmonia e em comunhão.
para que o trabalho do Senhor seja realizado com sucesso. Então veja, meus irmãos, a importância então do presbitério, o grupo de obreiros que ajudam o pastor ali na igreja local. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Aqui é importante nós lembrarmos, meus irmãos, que os presbíteros eram representantes da liderança da igreja em Jerusalém e, por conta disso, eles precisavam também ser honrados. Eles eram representantes dos apóstolos e, por conta disso, precisavam ser honrados. Isso é uma lição para nós também, nos dias de hoje, que temos também que honrar o corpo de obreiros. Temos que honrar aqueles que fazem parte da administração da igreja, que atuam no ensino, que atuam no aconselhamento, que atuam na questão da oração, da visita, enfim, do discipulado. Nós temos que honrar, meus irmãos, todas essas pessoas. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que elas também ajudam no ministério e elas estão também cuidando das nossas almas. Vamos ler o que está ali em Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, na Nova Versão Transformadora. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma e disso prestarão contas. Deem-lhes motivos para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Aqui nessa Nova Versão Transformadora fala claramente, obedecei os vossos líderes. Ou seja, tudo bem que normalmente nós consideramos isso para obedecer o pastor, mas aqui também pode ser englobado obedecer à liderança da igreja, não apenas o dirigente, mas todos aqueles que fazem parte ali do presbitério, que fazem parte do conselho, que fazem parte da direção da igreja local, do corpo de obreiros. Por quê? Porque, conforme nós lemos aqui, eles velam pelas nossas almas e hão de dar conta delas. Então, queridos irmãos, nós precisamos honrar o corpo de obreiros, nós precisamos honrar o presbitério, aqueles que trabalham junto com o dirigente da congregação para cuidar dos crentes, daquela igreja local. É uma responsabilidade de todos nós. Subtópico 3, a valorização do presbitério. O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. Aqui, meus irmãos, o comentarista só afirma, faz essa afirmação de que o presbitério vem lá de trás. E realmente, conforme nós mencionamos, logo após a saída da igreja, pela perseguição depois da morte de Estevão ali em Jerusalém, a igreja começou a ser perseguida e os irmãos começaram a se dispersar por aquela região e pregando o evangelho e formando as novas igrejas. Dali, então, se viu a necessidade de se eleger presbíteros em cada igreja, porém, em Jerusalém, o que acontecia? Nós vemos que também acabou se formando ali um grupo de anciãos, um presbitério, vamos dizer assim, também em Jerusalém, que eram formados por aqueles que eram mais experientes na fé. Então nós vemos que tanto os presbíteros como administradores foram eleitos nas congregações que estavam nascendo, como na própria Jerusalém foram sendo agregados, foram sendo recebidos ali na direção da igreja, pessoas idôneas, pessoas que tinham experiências com Deus, pessoas maduras, para também ajudar na administração daquela grande igreja em Jerusalém. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Nós já mencionamos a respeito dessa palavra aqui de 1 Timóteo 5,17, onde essa duplicada honra é um salário dobrado, salário mesmo, reconhecimento financeiro dobrado para aqueles que trabalham tanto na palavra quanto na doutrina. Daí, meus irmãos, nós vemos a necessidade de se ter um discipulado para obreiros. Infelizmente, os nossos líderes não
têm condição para isso ou não estão dando tanta importância nessa questão do discipulado de obreiros. Mas é muito importante que todo obreiro seja discipulado por alguém mais maduro, por um obreiro que tenha mais experiência, que já esteja no ministério há mais tempo, para justamente instruir esse novo obreiro sobre aquilo que ele deve e não deve fazer. Meus irmãos, não é simplesmente um título de teólogo, não é um diploma de um curso de teologia que vai capacitar alguém a ser obreiro, principalmente na nossa igreja. O que vai capacitar alguém para ser obreiro na nossa igreja é ser orientado por alguém mais experiente, que já é obreiro há muito tempo, que já tem, que é idôneo, que tem exemplo de vida. Não é um diploma de curso de teologia que vai capacitar ninguém para ser obreiro na nossa igreja, para ser pastor, para ser dirigente. Então daí a importância de nós olharmos com cuidado, olharmos realmente com o coração nesse negócio de discipular obreiros. Precisamos, meus queridos, que isso seja efetivamente feito na nossa igreja, porque aí nós evitaremos tantos escândalos como nós temos visto, principalmente nos locais mais humildes. Pessoas totalmente despreparadas, com o desejo de fazer, sim, com o desejo, porém totalmente despreparadas, principalmente no que diz respeito a estar apto para ensinar. Muitas pessoas, meus irmãos, muito simples, no sentido do conhecimento bíblico muito pequenininho. A pessoa não tem conhecimento nem para ele e, infelizmente, acaba sendo colocada para dirigir uma congregação. A igreja vai morrer de fome porque a pessoa que está ali, a pessoa não está apta para ensinar. A pessoa não tem bagagem, não tem conhecimento bíblico, não tem, enfim, não tem alimento para o povo. Isso, queridos irmãos, é muito comum de acontecer no nosso meio, principalmente nas áreas, nos lugares mais humildes. Que nós possamos olhar com mais cuidado para essa questão da formação de obreiros. Não podemos colocar qualquer um para dirigir igreja, não podemos pegar, como alguns falam, né? Pegar a laço e colocar como responsável para uma igreja. Por favor, não façamos isso. Que possamos voltar a fazer o discipulado de obreiros, colocar os obreiros com pessoas idôneas, com pessoas maduras, com pessoas que tenham condições de formar esse obreiro. E a partir daí sim, dar uma congregação ou então chamar esse obreiro para um trabalho de maior relevância dentro do campo, até que ele chegue na condição de dirigir uma congregação. Meus irmãos, não podemos pular etapas, não podemos querer acelerar o processo. Temos que passar por todas as etapas para que o obreiro esteja maduro e preparado para exercer a função de dirigente de congregação. Que Deus, meus irmãos, nos dê da sua graça. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. O presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo, conforme nós mencionamos, meus irmãos. Um pastor não pode dirigir a igreja sozinho, precisa de um corpo de obreiros para auxiliá-lo nessa função tão importante de cuidar, de discipular, de instruir, de doutrinar a igreja. O pastor precisa de ajuda. Chegamos agora ao tópico 3, os deveres do presbitério. Subtópico 1, apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. O apóstolo Pedro bem exortou aos presbíteros da sua época acerca dessa tarefa. Então veja, meus irmãos, que a primeira tarefa, o primeiro objetivo ou a primeira incumbência do presbítero é apacentar a igreja, alimentando a essa igreja com a palavra de Deus. Daí nós vemos então a importância daquela questão que nós mencionamos há pouco sobre os pré-requisitos. Como que alguém vai alimentar a igreja se ele não está apto para ensinar? Como que alguém vai dar de comer à igreja sendo que ele não tem nem para ele próprio? Então daí nós vemos, irmãos, que nós precisamos olhar para essa questão com bastante seriedade. Aquela lista, as duas listas que Paulo deixou, tanto em 1 Timóteo 3 quanto em Tito 1, a respeito das características do pastor, essa questão de estar apto para ensinar
é também muito importante. Todas as características, principalmente as morais, né? Não ser dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, que administra bem a sua própria casa, todos eles são importantes, todos esses quesitos são importantes. Mas perceba então que essa questão de estar apto para ensinar vai diretamente no âmago da responsabilidade do presbítero. Como é que vai apacentar se ele não está apto para ensinar? E conforme nós mencionamos, infelizmente, é muito comum nós encontrarmos pessoas dirigindo congregações que não têm condição, não está apto para ensinar. Então vejam, meus irmãos, temos que tomar bastante cuidado. A obra do Senhor está sofrendo muito, porque muitos não estão obedecendo aos requisitos da palavra de Deus, às orientações da palavra de Deus. Você quer ser um presbítero? Você quer exercer um cargo de liderança? Invista no conhecimento bíblico, invista no estudo da palavra do Senhor, invista no aumento do seu conhecimento. Eu não estou querendo dizer para você ir correndo fazer um curso de teologia, porque tem muita gente que faz curso de teologia, meus irmãos, e só conhece de livro e não conhece de Bíblia. O que eu posso dizer para você é: comece a ler a Bíblia, comece a estudar a Bíblia. Você tem condições de fazer um curso de teologia? Faça-o, mas nunca se esqueça que você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer a sua regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. A teologia pode te ajudar ou não. Depende como que você vai utilizar os conhecimentos adquiridos na teologia. Mas é importantíssimo que nós tenhamos contato com a Bíblia. Não apenas com livros que falem da Bíblia, e sim com a Bíblia. Pegar a Bíblia, ler a Bíblia, usar a Bíblia, estudar a Bíblia. Isso é importante, queridos. Então, precisamos investir no aumento da nossa capacidade, no aumento do nosso conhecimento bíblico, para que possamos exercer um ministério satisfatório diante de Deus e também diante da igreja. E tem mais uma questão importante a ser mencionada. Na lição de número 9, se eu não me engano, nós lemos esse texto. Eu gostaria de fazer a leitura novamente. Ezequiel, capítulo 34, versículos de 1 a 4, na Nova Versão Transformadora. Notem as responsabilidades daquele que está à frente do trabalho. Então recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, profetize contra os pastores, os líderes de Israel. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano. Que aflição os espera, pastores que alimentam a si mesmos? Acaso os pastores não deveriam alimentar seu rebanho? Vejam aqui o questionamento de Deus através de Ezequiel para os pastores. Acaso os pastores não deveriam alimentar seu rebanho? Aí ele continua: vocês bebem o leite, vestem-se com a lã e abatem os melhores animais, mas deixam seu rebanho passar fome. O que significa isso? O que significa bebem o leite, vestem-se com a lã e abatem os melhores animais? O pastor está se beneficiando com aquilo que ele retira do rebanho para ele, só que não faz a sua responsabilidade, que é justamente alimentar esse rebanho. Aqui nessa versão de Ezequiel diz: acaso os pastores não deveriam alimentar seu rebanho? Vocês bebem o leite, vestem-se com a lã e abatem os melhores animais, mas deixam o seu rebanho passar fome. Não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram as doentes, nem enfaixaram as que estavam feridas. Não foram procurar as que se desgarraram e se perderam. Em vez disso, conduziram-nas com dureza e crueldade. Meus irmãos, vejam que ênfase terrível sobre essa questão de alimentar o povo. O presbítero, o pastor, aquele que dirige, que faz parte do corpo ministerial que está dirigindo a igreja, tem sob sua responsabilidade alimentar o povo através da palavra de Deus. Igreja que não há palavra, o ministério daquela igreja está reprovado. Igreja onde não há ensino, igreja onde não há um cuidado especial em se alimentar o povo com a genuína palavra de Deus. Aquele ministério, aquele corpo de obreiros, aquele presbitério está reprovado, porque esta é a principal função e tarefa de quem está na frente do trabalho:
alimentar o povo, apacentar, alimentando este povo através da palavra de Deus. Vejam então, meus irmãos, a importância que esse tema tem diante do Senhor nosso Deus. Não é um tema secundário, é um tema primário, é um tema de muita importância que deve ser muito valorizado pela direção de todas as igrejas locais. Por quê? Porque esse pastor, esse corpo de obreiros, serão cobrados pelo Senhor por não terem feito aquilo que lhe estava destinado e ordenado a fazer, que era apacentar o povo, alimentando-o com a palavra de Deus. O apacentar das ovelhas, o apacentar as ovelhas do Senhor se dá com o cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. Meus irmãos, a liderança através do exemplo é a base para um ministério próspero na casa de Deus. Paulo, além de exortar os crentes a imitá-lo, ele também confirmou diante dos anciãos, diante do presbitério ali na igreja de Éfeso, o seu modo de agir. Leiamos o que está ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 32 ao 35, na Nova Versão Transformadora. E agora eu lhes entrego a mensagem, eu os entrego a Deus e a mensagem da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que ele separou para si. Vejam, jamais cobicei a prata, o ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. A bênção maior em dar que em receber. Aqui, meus irmãos, nessa ênfase que nós estamos querendo dar aqui, seria usando o exemplo de Paulo, no que diz respeito a Paulo, ele não quis tirar da igreja. Paulo se doou à igreja, se deixou gastar. Como ele diz aqui, ele não cobiçou prata, não cobiçou ouro, não cobiçou roupas de ninguém. Ou seja, Paulo não estava fazendo a obra do Senhor por interesse. Paulo estava fazendo a obra do Senhor por amor. E ele conclamava diante das pessoas: sejam meus imitadores, sigam as minhas pisadas, façam aquilo que eu estou fazendo. Ou seja, Paulo, queridos irmãos, tinha uma liderança por exemplo. Ele falava e ele agia de acordo com aquilo que ele falava. Ou seja, ele pregava o que vivia e também vivia o que pregava. Todos nós precisamos ter esse procedimento. Pregar o que vivemos e viver o que pregamos, se estivermos, claro, de acordo com a palavra de Deus. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus, conforme nós mencionamos. Esse corpo de obreiros, ele atua de tal forma a que a igreja se desenvolva espiritualmente. Aqui o comentarista ainda menciona formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Ou seja, aqueles que fazem parte do corpo ministerial, queridos, têm condição de ajudar os cristãos em todas as áreas das suas vidas. Por quê? Porque ele recebe inspiração do Espírito Santo, ele recebe orientação da Bíblia Sagrada e ele tem recursos para ajudar os crentes em todas as áreas das suas vidas. Então daí que é importante formarem um grupo de obreiros, porque um, por exemplo, é especialista, é melhor num assunto, o outro é melhor num outro assunto, num outro tema, e juntando todas essas pessoas, nós encontramos ali uma totalidade de capacidade. Cada um exercendo a sua função, todas as áreas são abrangidas, são atingidas por esse corpo ministerial, e o nome do Senhor é glorificado. Subtópico 2, liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus.
Aqui, meus irmãos, o comentarista faz a divisão em duas vertentes no que diz respeito à atuação da liderança da igreja local. Porque na igreja local, aquele que lidera, ele tem assuntos administrativos e ele tem assuntos espirituais. E aqueles que fazem parte do corpo ministerial precisam atuar nessas duas frentes, tanto nas questões administrativas, como também na questão espiritual. A questão espiritual é aquilo que nós estamos mencionando. Ensinar a palavra, pregar a palavra, cuidar das ovelhas, fazer visita, orar, enfim. Cuidar do aconselhamento, fazer com que este povo que está sob sua responsabilidade, sob responsabilidade daquele conselho, ele cresça, ele evolua, ele vá em direção a se tornar como Cristo Jesus foi. Então essa é a tarefa espiritual, mas também existe a tarefa administrativa, que é cuidar do prédio, enfim, cuidar das finanças. Toda essa parte também é responsabilidade do presbitério. Por quê? Porque esse grupo de pessoas, ele precisa administrar a igreja em todas as suas esferas, tanto na esfera espiritual, como também na esfera administrativa. Para isso, ele precisa saber governar bem a sua própria casa e ser apto para ensinar. Veja que interessante que o comentarista fez a ligação aqui. Governar bem a própria casa está ligado à parte administrativa. E quando ele diz apto para ensinar, está ligado à parte espiritual. Daí então, meus irmãos, que vem a completude do obreiro. Ele se dá bem tanto na parte administrativa, por quê? Porque ele está treinando na sua casa. Ele está treinando na sua família, que administra bem, que governe bem a sua própria casa. Está treinando a parte administrativa para poder exercer o ministério na casa de Deus. E também ser apto para ensinar. Por quê? Porque essa é a parte espiritual, a grande responsabilidade do presbítero, do corpo do presbitério, do corpo de obreiros, é justamente trabalhar na igreja, na instrução e na pregação da palavra de Deus. Duas vertentes que a Bíblia cobre, né? Que governe bem a sua casa, a administração, né, a parte administrativa, e apto para ensinar a parte espiritual. Vejam que coisa bastante interessante o comentarista trouxe para nós nessa lição. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, era estar disponível para servir e não para ser servido. Meus irmãos, como mencionamos em lições anteriores, liderar a igreja é servir a igreja. Nós fomos chamados para servir e não para sermos servidos. E encontramos essa questão na vida do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aquele texto clássico ali de Mateus, no capítulo 20, versículo 28. Vamos ler na Nova Versão Internacional. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate por muitos. Então o Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E logo atrás de Cristo estava quem? Estava Paulo. Paulo também seguiu essa mesma linha. Vamos ler ali o que está em Atos, 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, na Almeida Revista e Corrigida. 2 aos Coríntios 12, 15, na Almeida Revista e Corrigida. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então vejam, Cristo veio não para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. E Paulo dizendo, eu me gastarei, ou seja, eu não tenho nada que é meu, eu vou investir tudo em vocês e me deixarei gastar, ou seja, Paulo havia se dedicado completamente para servir aos outros, por amor ao Senhor e pelo ministério que ele havia recebido de Jesus Cristo. Então Paulo, tanto Cristo serviu e serviu muito, quanto Paulo serviu e serviu muito. Nós, irmãos, nós fomos chamados para servir. Nós somos chamados para realmente dedicarmos as nossas vidas na edificação dos outros, em servir aos outros, e não para sermos servidos. Por quê? Porque a nossa recompensa virá quando Cristo vier buscar a sua igreja. Naquele momento, nós seremos recompensados. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Com o objetivo de exercer competentemente esta função,
O presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo na igreja local. Vejam, meus irmãos, conforme mencionado, a pessoa precisa ser idônea, ou seja, preparada. É a pessoa adequada para aquela função. E o obreiro precisa ser exemplo, não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Como eu mencionei, Paulo dizendo, sede meus imitadores, assim como eu de Cristo. Aquele que está à frente do trabalho precisa liderar por exemplo, não porque pelo que fala, e sim pelo que faz. Não é dizer, vai por aquele caminho, não. É dizer, vem comigo por este caminho. O líder precisa estar na frente das suas ovelhas mostrando o caminho, mostrando como deve fazer, ou seja, liderança por exemplo, conforme nós estamos mencionando nesse terceiro subtópico, nesse terceiro tópico da lição. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Veja aqui então, ensinar e governar com equidade e com seriedade. É o compromisso de todo homem de Deus chamado para tão grande tarefa. Aqui, eu só gostaria de fazer um acréscimo aqui nessa questão que o comentarista pontuou aqui, meus irmãos. Governar com equidade e sinceridade. Realmente, espera-se do líder justiça. Espera-se do líder equidade. Espera-se do líder seriedade. Não há como a pessoa ser um líder de igreja sem ser uma pessoa séria, sem ter seriedade, sem levar as coisas com seriedade. Não há como ser diferente disso. Mas eu gostaria só de acrescentar aqui a respeito da questão desse líder estar rodeado de pessoas boas ali no ministério, rodeado de pessoas que realmente vão ajudá-lo. Eu gostaria só de lembrar ou de ler com os irmãos aquele conselho que Jetro deu para Moisés quando estava ali no deserto, em Êxodo, e Jetro viu Moisés sofrendo aquela tamanha pressão por estar ali diante do povo o dia inteiro resolvendo problemas tanto grandes quanto pequenos. Vamos ler o que está ali em Êxodo, no capítulo 18, versículo 21, na Almeida Revista Corrigida. E tu, dentre todo o povo, veja aqui, ó, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Além da seriedade do pastor, além da equidade do pastor, ele precisa estar rodeado de pessoas boas. O ministério, ou seja, o corpo de obreiros, o presbitério que está junto do dirigente da congregação, precisa ser formado por pessoas boas. Como aqui o conselho que Jetro deu para Moisés, homens de verdade, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, ou seja, que sejam completamente sérios, completamente sinceros diante de Deus e diante da congregação. Queridos, daí então, mais uma vez, nós voltamos para aquele assunto, a importância de se discipular, de se preparar obreiros, até para ensinar a respeito a essa questão, torná-los capazes, torná-los homens de verdade, torná-los pessoas direitas que aborreçam a avareza. Tudo isso pode ser ensinado, tudo isso pode ser adquirido através do exemplo de um bom líder. Então, queridos, vejam então, mais uma vez, estamos enfatizando a importância de se fazer discipulado para obreiros. Subtópico 3, ungir os enfermos, a terceira função do presbitério. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Meus irmãos, não vamos entrar no mérito da questão. Em igrejas neopentecostais, enfim, todo mundo unge, todo mundo tem a seu negocinho de azeite lá, o seu vidrinho de azeite, mas nós vemos claramente que Tiago está normalizando essa questão da unção. Mesmo que durante o ministério de Cristo, os apóstolos acabaram ungindo as pessoas que estavam enfermas, naquele momento ainda não estava estabelecido a regra para a unção. Aqui em Tiago nos traz a regra para a unção. Quem é que unge?
O corpo ministerial da igreja. Quem é que ora com unção? O corpo ministerial da igreja. O que passar disso, o que for diferente disso, está fora do que a Bíblia Sagrada ensina. Aqui em Tiago está normalizando. Está alguém doente, chame quem? Os presbíteros da igreja que orarão sobre o enfermo, ungindo com o azeite. Então vejam que ali Tiago está normalizando essa questão da unção com azeite. É responsabilidade do ministério, não é responsabilidade da profeta tal, do profeta tal, não sei quem, não sei o que lá. Não. É responsabilidade do ministério da igreja. Chame os presbíteros da igreja, ou seja, chame o ministério da igreja para poder ungir. O que passar disso está contrário ao que a Bíblia Sagrada nos ensina. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. Aqui, meus irmãos, é um exemplo bastante importante que nós precisamos fazer uma correlação em relação ao presbítero e ao diácono. O diácono é aquele que foi, conforme nós mencionamos, ele foi separado para estar trabalhando no meio do povo. E o presbítero, apesar de a sua função principal não é servir às mesas como a do diácono, o presbítero também precisa estar no meio do povo, porque o presbítero vai trabalhar diretamente com o povo, através da visita, através do aconselhamento, através da oração com unção. Então é necessário que esse corpo de obreiros ele esteja no meio do povo, ele esteja atuando no meio do povo e não elitizado, só ocupando o púlpito, só vem na igreja para pregar, só vem na igreja para ensinar, não faz uma visita, não faz uma oração, não ajuda ninguém que precisa de ajuda. Pessoas que são assim, que acham que estão ali apenas para pregar, para ensinar e não atuar no meio do povo, aconselhar, visitar e tudo mais, essas pessoas estão equivocadas naquilo que, no seu conceito a respeito de presbítero. Presbítero, ou seja, o corpo ministerial da igreja, ele precisa estar no meio do povo, porque é no meio do povo, irmãos, é que nós exercemos a nossa função, o nosso ministério. Então, é muito importante estarmos envolvidos com as famílias, com o povo da igreja local, para que possamos realizar o nosso ministério, para que possamos efetivamente influenciar positivamente a vida dessas pessoas. E não apenas em cima do púlpito, num culto de doutrina, numa pregação, não. Temos que também ter essa proximidade para ir lá na casa da pessoa, fazer uma visita, fazer uma oração, ter um aconselhamento e coisas desse tipo. Então é muito importante estarmos no meio do povo. O membro da igreja local tem que se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração, uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo pai e pela igreja para atender essas demandas. Aqui, meus irmãos, é a questão do obreiro ganhar a confiança, conquistar a confiança das ovelhas. Nenhuma ovelha vai chamar um presbítero, um evangelista, um pastor, se não confiar nele. E essa confiança ela não é imposta, ela é conquistada. Daí então, irmãos, nós entendermos essa questão da nossa postura, do exemplo. Se você e eu temos uma postura exemplar no meio do povo, nós conquistaremos esse respeito das ovelhas. E elas com certeza nos procurarão quando precisarem ter um conselho, quando precisarem de uma oração. Elas normalmente procurarão por aqueles obreiros aos quais elas mais respeitam e admiram. Daí então a necessidade, a ênfase na necessidade de nós sermos exemplos para estas pessoas. Caso contrário, meus irmãos, nós seremos desprezados por eles, se nós não dermos exemplo. Se nós formos fofoqueiros, se nós formos caluniadores, se nós formos caloteiros, enfim, se nós tivermos uma vida que não pode ser imitada, nós seremos desprezados por essas pessoas, porque nós não estaremos dando testemunhos de homens de Deus. Então daí é importante nós darmos temos muito cuidado nessa questão. Temos que liderar através do exemplo. Queridos, estamos então chegando ao final desta lição. Vamos para a conclusão. Vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus do Brasil, os presbíteros exercem esse serviço pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização e o ensino da palavra,
Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Glórias a Deus. Meus irmãos, então estamos finalizando esta aula. Muito obrigado pela sua ajuda, pela sua companhia, pela sua oração, por todo o apoio que os irmãos têm dado ao nosso humilde trabalho. Continue orando por nós, por favor, porque somos muito carentes das vossas orações. E se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos para comentar a lição de número 12. Que Deus os abençoe, graça e paz.